Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos ensina, ensina o menino nos caminhos que deve seguir segundo os preceitos do Senhor. E até quando estiver velho, lembrará destas palavras. Na verdade, ensinar os caminhos dos preceitos do Senhor, o Senhor, segundo a sua imparcialidade, Ele concedeu ao homem, Ele o formou, sendo a sua semelhança, para que realmente viesse a cair na desobediência e conhecer o mal que já era conhecido ali por aqueles que, na verdade, segundo o orgulho, caíram por terra. Aquele do qual o Senhor, através de Jesus Cristo, venceu, porque a palavra já dizia que pela semente da mulher o venceria, onde a condenação dele, que sempre rastejaria sobre a terra, morderia no calcanhar do homem e o homem pisaria em sua cabeça. Aonde, na verdade, o rei Davi disse ao seu filho Salomão, prestes a expirar-se, aquele que o Senhor chamou segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, aonde sabemos que tropeçava sempre em algum ponto, mas como bem Jesus disse a Paulo, quando pedia com que aquele espinho da carne lhe fosse retirado, a minha graça te basta, é na sua fraqueza que eu lhe aperfeiçoo. E ali Davi disse ao seu filho: onde quer que tu fores, seja homem, seja segundo o coração do Deus do seu pai. Quando o Senhor nos fala em relação em ser segundo o coração de Deus, é estarmos cheios do seu Espírito, para que não pereçamos, para que não venhamos desfalecer na fé, segundo o mundo jaz no maligno, na influência maligna, e nós não podemos ser influenciados pelo mundo. Assim, a criança, ela tem que ela é cheia do Espírito, ela tem a aptidão sempre em vencer o mal pelo bem, em não desenvolver o lado maligno, o lado que rejeita o Senhor ao invés de atender os seus conselhos. Sabemos que Salomão, o Senhor lhe concedeu a sabedoria, lhe concedeu riquezas, mas sabemos que ele permitiu desvanecer, ele permitiu esvaziar-se do Espírito do Deus que o pai dele estava segundo o coração de Deus. Assim nós devemos pedir para que os nossos filhos sejam cheios do Espírito, para que o Espírito os conduza a desviar do mal, que é o dever de todo ser humano, que consiste em desviar. O mal, na verdade, está na nossa carne. O espinho da carne é onde, na verdade, quando respiramos, é um mensageiro de Satanás que está constantemente esbofetar a nossa face, para não esquecer de onde que o Senhor nos tirou
mesmo estando nesta carne, ele consegue, através do seu sangue carmesim, nos purificar, mas ainda nos deixa um espinho na carne para lembrarmos que assim como ele nos retira da podridão em desenvolver aptidão para aquilo que é detestável diante dele, somente este espinho da carne vai ser nos retirado quando apartarmos desta carne, onde a palavra diz que o príncipe do poder do ar opera nos filhos da desobediência, mas nós mesmo assim, o tendo, nós não sujeitamos à maledicência. Nós fomos doutrinados pela sã teologia de Cristo a perseverar na benevolência, sendo cheios do Espírito, onde quando somos cheios do Espírito, resistimos àquilo que é maligno. Assim, os filhos devem ser cheios do Espírito, porque o mundo sempre os ensina a desvanecer do Espírito. Seja os meios de jogos eletrônicos que estão sempre induzindo as crianças com armas de fogo a fazer guerra, estão com a mentalidade em matar o próximo, as próprias redes sociais que ensinam ter fã, que ensinam seguir o próximo. A palavra diz: seguis a Jesus Cristo. Todas aquilo que é mundano está segundo a mentira, está buscando vos influenciar, seja aquilo que é profano, seja aquilo que se chama de filmes, de seriados. Quando o Senhor me chamou e me disse: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes, tive que renunciar de tudo, renunciar até mesmo a própria vida, tive que afastar do mundo, tive que esvaziar a minha mente de tudo aquilo que é mundano, porque aquele que permite ser influenciado pelo mundo, ele não consegue, o mundo procura desvanecer a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. O mundo procura fazer com que sejamos esvaziados daquele que é a presença gloriosa em nós, que pode nos afastar antes daquilo que nos causa, que é maléfico, que nos causa maledicência. Assim, devemos sempre pedir para que o Senhor encha os nossos filhos do seu Espírito, que eles sejam cheios do Espírito e dotados de sabedoria do alto, para que vençam o mundo. Esta é a finalidade daqueles que têm sabedoria. Mais que vencedores em Cristo, pedir com que a sua mentalidade seja em Cristo, para poder suportar o dia mau, para vencer todo ódio que vem alicerçado na mentira, aonde queiram se passar por bons, mas são maus e perversos, e ainda queiram dizer que aqueles que anunciam a verdade é que são os maus e perversos. Uma mente doentia, uma mente corrompida, uma mente cauterizada, aonde busca influenciar a muitos segundo a tolice do mundo. E dia após dia eles perecem. Não sobrará um de vós que influenciam o mundo na maldade. Vós, segundo que amam a corrupção, vós que amam a maledicência, perecerão todos. E o Senhor fará uma nova terra, um novo céu, aonde ele pisará na cabeça de toda maledicência, aonde levantando um povo bem disposto,
a unir num só propósito, numa só mentalidade, a de Cristo, a verdade que reina, que liberta, que cura, que restaura, e assim perseverai em mais um dia.